Bom dia, estamos aqui na rua Torres Câmara e a história de hoje tem a ver com o Carlos Torres Câmara, que foi um político, um advogado, um escritor aqui na cidade de Fortaleza. Trabalhou também na linha de trem aqui do Ceará, na rede viária cearense. E a gente vai falar um pouco nessa época de coronavírus do grande surto que houve aqui no mundo todo e no Nordeste do Brasil também, no Brasil todo, de gripe espanhola em 1918 e 1919. Então a gente vai lá no centro e a gente vai contar um pouco mais dessa história e algumas orientações também sobre o novo coronavírus. Eu, como médico, como otorrinolaringologista, não podia me furtar de fazer esse vídeo hoje aqui em Fortaleza. Então vamos lá! Bom dia, hoje são 15 de março de 2020 e assim, os objetivos desse vídeo, meu nome é João Flávio Nogueira, sou médico, vai aparecer meu CRM, meu RQ aí, otorrinolaringologista aqui em Fortaleza. E o objetivo desse vídeo não é criar pânico, né, criar caos na sociedade, mas eu acho que é muito importante a gente conhecer a história da nossa cidade, a história das nossas epidemias que houve aqui em Fortaleza, até para a gente poder também aprender com os erros do passado ou aprender com o passado para tentar evitar esses mesmos erros aqui no futuro. Então, não quero também comparar o coronavírus e a doença que ele causa com o vírus de influenza que causou a conhecida gripe espanhola em 1918 e 1919 aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Mas há algumas semelhanças e a gente consegue aprender com o tratamento ou com as medidas que a gente utilizou na época, agora em 2020. Então vamos conhecer um pouco dessa história da gripe espanhola aqui no Ceará, para que a gente possa tentar aprender um pouco com o passado. Também vou dar no final do vídeo algumas orientações sobre o coronavírus e sobre essa doença que está causando muitas dúvidas nas pessoas aqui no Ceará e no mundo. Então vamos lá. Aqui é o Forte de Nossa Senhora da Assunção, até aqui. Nossa Senhora da Assunção, mosaico, aqui é a Praça do Passeio Público, que está em obras, né, Praça dos Mártires, e lá atrás está a Santa Casa de Misericórdia, que tem tudo a ver com essa história de hoje. Então vamos conhecer um pouco mais da gripe espanhola aqui em Fortaleza e sobre o coronavírus um pouco mais. Mais ou menos 102 anos o planeta atravessava um flagelo que parecia não acabar. Era um verdadeiro prenúncio do fim dos tempos, de uma espécie de apocalipse. Em 1918, que era o quarto ano de uma guerra como nunca se vira antes na história da humanidade, a chamada Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, também foi uma época depois da Revolução Russa de 1917, de muitas aparições místicas. Então o pessoal estava pensando muito no apocalipse. E do escombro e das trincheiras todas enlamaçadas dessa guerra, emergiu uma praga que só era comparável à peste negra medieval. Nunca uma epidemia tinha se alastrado tão rápido e por uma área tão extensa no mundo, matando uma quantidade de gente inigualável. No dia 4 de março de 1918, no Kansas, nos Estados Unidos, aconteceu o que historicamente é considerado como sendo o primeiro registro daquilo que ficou conhecida como a gripe espanhola. O local, lá no Kansas, era destinado ao treinamento das tropas americanas para ir justamente para o front na Primeira Guerra Mundial. O primeiro caso, o primeiro diagnóstico conhecido foi de um soldado e logo a epidemia varreu a Europa de uma forma nunca antes vista. Em 6 meses aportou no Nordeste aqui do Brasil, chegou a Fortaleza, onde fez vítimas e ficou registrada na arte local, nos livros de história e principalmente nos livros de óbitos das paróquias das cidades cearenses, né? Houve um registro bem importante disso. Em 1999, entretanto, uma pesquisa que foi conduzida pelo virologista John Oxford, lá na Inglaterra, apontou o hospital de campanha de Étampes, no norte da França, como se sendo o provável foco da origem dessa pandemia mundial. E justamente no inverno de 1917. Não há estimativas confiáveis, mas diferentes fontes
falam entre 20 a 40 milhões de mortos só em 1918, chegando a 50 ou até 100 milhões de mortos, de óbitos, em pouco mais de 2 anos. Para a gente ter uma ideia da dimensão que isso significa, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918 e que redefiniu a tecnologia bélica, estratégias de combate, padrões de mortandade. Essa Primeira Guerra Mundial tem um número de cadáveres, de mortes, estimado entre 10 a 20 milhões de pessoas, isso em 4 anos. Né? Então, a gripe espanhola, ela tinha como principais vítimas jovens adultos, saudáveis até então. Não eram crianças, nem eram idosos, normalmente aqueles que são mais vulneráveis, as principais vítimas. Entre os mortos no Brasil está o ex-presidente da República, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves tem até uma história interessante, que ele foi o primeiro presidente negro. Ele foi eleito em 1º de março de 1918 para o 2º mandato de presidente da República. O primeiro mandato dele havia sido de 1902 a 1906. Porém, antes da posse, que seria em 15 de novembro, ele contraiu a gripe espanhola, a doença. Em seu lugar, tomou posse o vice-presidente que tinha sido eleito na época, o Delfim Moreira Alves, e Rodrigues Alves morreu em 16 de janeiro de 1919 sem ter conseguido assumir o cargo. Na Constituição da época, a Constituição de 1891, tinha que haver uma nova eleição, e houve uma nova eleição porque a vacância do cargo ocorreu antes da metade do mandato. Não só a política brasileira foi afetada pela doença, pela gripe espanhola. Líderes e celebridades pelo mundo todo foram acometidos, entre eles o próprio rei da Espanha, o rei Afonso XIII, e isso acabou contribuindo para que o nome pelo qual a doença, a pandemia, ficou celebrizada fosse gripe espanhola. O rei da Espanha sobreviveu à doença e outras celebridades mundiais também tiveram a espanhola, como ficou conhecida, e escaparam. Como, por exemplo, o escritor tcheco Franz Kafka, um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Na época, algumas de suas grandes obras, das suas obras-primas, ainda estavam sendo escritas. Outro que teve também foi o Walt Disney, que também foi contagiado em 1919, uma década antes de criar o personagem principal dele, o Mickey Mouse. A lenda da história do cinema, a atriz sueca Greta Garbo, por exemplo, também teve a doença na sua adolescência. Franklin Delano Roosevelt, democrata, que seria o presidente americano que conduziria os Estados Unidos ao longo dos chamados anos da Grande Depressão e também durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha poliomielite e também foi outro a ser acometido pela gripe espanhola. Na época ele era secretário assistente da Marinha norte-americana. No cargo de presidente dos Estados Unidos, na época, estava uma pessoa que chamava Woodrow Wilson, e ele teve a espanhola. E teve enquanto estava participando das negociações de paz ao final justamente da Primeira Guerra Mundial. Ele, Woodrow Wilson, defendia um acordo mais igualitário, mas teve um envolvimento nas conversações de paz lá em Versalhes muito prejudicado por conta da doença. Não fosse pela doença, talvez ele tivesse tido uma participação mais importante e tivesse influenciado o teor do Tratado de Versalhes. Os duros termos que foram impostos à Alemanha, principalmente depois da derrota da Primeira Guerra, mergulharam o país numa grave convulsão econômica, uma convulsão social e política, criando então um ambiente ideal para a ascensão daquilo que ficou conhecido como nazifascismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O resto é história, a gente já sabe disso. Estima-se mais ou menos que 1/5 da população mundial, 20%, tenha sido infectado pela gripe espanhola. A Primeira Guerra, que reuniu exércitos de todos os continentes, inclusive tropas do Brasil, ela criou condições ideais para a propagação vertiginosa e sem precedentes desse vírus, que era o influenza. Houve epidemias que antes tinham atingido o mundo todo, como por exemplo o cólera, a tuberculose, a própria malária, mas essas epidemias levavam séculos ou então milênios para se espalhar de uma forma global. A peste negra, por exemplo, já tinha atingido o Oriente e demorou 4 anos para se alastrar do Oriente para a Europa, sem todavia ter tido esse caráter global, né? A epidemia
da gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando o navio inglês Demerara, que estava sendo oriundo de Lisboa, passou pelos portos principalmente de Recife, Salvador e do Rio de Janeiro. Em 23 de setembro de 1918, surgiu a notícia de que 55 marinheiros brasileiros estavam acometidos por dengue ou por uma espécie de febre tifoide ou de tifo. E esses marinheiros estavam no porto de Dakar durante operações da Primeira Guerra na costa da África. O contágio desses marinheiros levou a epidemia a se espalhar pelas regiões portuárias, aqui como Fortaleza. Em poucas semanas surgiram novos casos e outras cidades do Nordeste do Brasil, principalmente as cidades portuárias e também São Paulo, foram acometidas. Em Fortaleza, a doença chegou em 28 de setembro de 1918, trazida pelo vapor Ceará da Companhia Lloyd Brasileiro. Esse vapor ele fazia navegação de cabotagem e vinha pelas principais capitais do Nordeste. Então ele vinha das cidades das capitais do Nordeste mais ao sul, onde a epidemia tinha acabado de chegar, e veio trazendo aqui para Fortaleza. No primeiro momento, lá na Santa Casa, aqui atrás, houve uma dúvida na imprensa sobre se a doença realmente estava no Brasil ou se era algum outro tipo de doença. A estrutura de saúde do Brasil, na época, era precária e a vigilância sanitária quase inexistia. Logo, a realidade se impôs. A forma de lidar com os corpos era igualmente aterradora. Abre aspas agora, vinha o caminhão de limpeza pública, ia recolhendo e empilhando os defuntos. Mas nem só os mortos eram assim apanhados no caminho. Muitos ainda viviam, mas nem família, nem coveiros, ninguém tinha paciência. Ia alguém para o portão gritar para a carroça de lixo: aqui tem um, aqui tem um. E então a carroça ou o caminhão parava. O cadáver era atirado em cima dos outros e ninguém chorava. Ninguém chorava. Escreveu Nelson Rodrigues em um dos seus relatos sobre a gripe espanhola aqui no Brasil. Calcula-se que entre 30 a 35 mil o número de mortos aqui no país. Outro dramaturgo, o cearense Carlos Torres Câmara, que a gente foi na rua dele, hoje é o nome dessa rua aqui em Fortaleza, ele contou sobre a chegada da doença ao sertão na sua peça de estreia, que era chamada de A Bailarina. Esse bailarina foi um apelido que deu à doença. Então, abre aspas, a bailarina é espanhola, veio da Europa através dos mares e chegou ao Rio e tem percorrido o país inteiro, de um a outro extremo, fazendo um salseiro de mil diabos. Meteu gente no buraco para burro. Isso escreveu Carlos Torres Câmara. Bailarina, gripe espanhola, gripe influenza ou somente influenza foi como foi registrado, como os padres católicos registraram nos livros de óbitos das paróquias aqui do Ceará, a causa mortes de muitas pessoas em muitas cidades do interior do estado a partir de 1918 e em Fortaleza. Através desses livros de óbito, nós temos anotado o início da pandemia em Fortaleza e em alguns municípios do interior do estado que eram escolhidos ao acaso pela doença, a esmo, né? A gente tem bem documentada as mortes, inclusive com o nome das pessoas, em Fortaleza, em Redenção, em Várzea Alegre, em Milagres, em Maranguape, em Lavras da Mangabeira, em Cascavel, em Barbalha e na cidade do Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará. Admite-se que aconteceu um segundo pico da doença em 1919, e aí talvez até com uma mutação do vírus. As primeiras mortes em Fortaleza ocorreram no mês de setembro de 1918. E a linha sul da RVC, da Rede Viação Cearense, o trem que saía daqui, da estação, e ia até a cidade de Lavras da Mangabeira, à época, esse trem acabou espalhando esse vírus pelo interior do estado a partir de novembro de 1918. E a partir desse mês começaram a aparecer as primeiras mortes no sertão. O vírus se alastrou muito rápido pelo ambiente quente e seco, fazendo vítimas de todas as classes sociais, todas as idades e todas as cores. Então, abre aspas, pois a bailarina, Senhor, isso escreveu Torres Câmara, é como eles, ela é transformista, ela transforma os mais variados aspectos, atuando ao mesmo tempo de diferentes modos e em órgãos diversos
do aparelho humano. Ela aparece com dores na cabeça, dores nas cadeiras, nas bochechas, na nuca, em todas as partes do corpo, enfim. Vem quase sempre acompanhada de uma febre que varia de 80 a 90 graus abaixo de zero. Isso acrescentou o Carlos Torres Câmara. E ele ainda disse ainda, abre aspas, a bailarina foi a pior epidemia que já assolou o mundo. Basta saber-se, Senhor, que ela fez os fortes ficarem fracos, meteu os fracos no buraco e encheu os hospícios de doido. Tenho dito, Carlos Torres Câmara, né? Então a espanhola, ela varreu o mundo como nunca tinha sido visto antes, até o verão europeu de 1918, por volta de agosto, foi o primeiro ciclo dessa doença, né? Praticamente essa doença nessa época, até agosto de 1918, estava restrita na Europa e nos Estados Unidos. Ela foi menos severa em 1918, mas com a chegada do outono no hemisfério norte, a partir de setembro, ela se alastrou pelo planeta de uma forma nunca antes vista. Foi a etapa de maior gravidade e com o maior número, o maior percentual de mortos que foram atingidos. Foi nesse momento que a gripe chegou, principalmente aqui no Brasil. Houve um segundo ciclo que foi de meados do inverno até 1919. A partir de fevereiro começou a última onda, fevereiro de 19, com resquícios até os anos 1920. Atualmente, em 2020, a gente vive uma outra pandemia, que já foi inclusive decretada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. A epidemia, a pandemia do coronavírus, que causa o Covid-19, a doença. No mundo mais conectado, em que as informações, e aí a gente tem informações sérias ou não, informações verdadeiras ou falsas, essas informações literalmente viralizam, nós todos temos que ter cuidado, sob pena de repetirmos os mesmos erros do passado. O que sabemos até agora é que o Covid-19 tem uma taxa de infectividade muito alta mesmo. Muito maior que o vírus de uma gripe comum. Ou seja, é muito fácil tanto se infectar quanto transmitir esse novo vírus. Não há vacina, pelo menos em curto prazo ou médio prazo. As taxas de mortalidade em crianças e em adultos parecem ser muito baixas. Entretanto, as taxas de mortalidade entre os idosos, e aí são pessoas acima de 60 anos, em especial aqueles acima de 80 anos, parecem ser muito altas. E pela epidemiologia do comportamento desse vírus, a gente sabe que a grande maioria das pessoas infectadas pelo Covid-19, elas vão desenvolver sintomas simples, como de uma gripe comum, ou às vezes não vão nem desenvolver sintomas, ou seja, sem maiores problemas, e essas pessoas serão curadas espontaneamente da doença, mas apenas com medidas básicas como hidratação e repouso básico. Entretanto, a gente sabe também que em torno de 10% das pessoas que são contaminadas, elas podem apresentar complicações e necessitar de tratamentos mais intensivos e mais invasivos, como os praticados, por exemplo, em unidades de terapia intensiva em UTIs. Quanto maior o número de pessoas que são infectadas, maiores são as chances, ou maiores são os números de pacientes com potenciais complicações. E aí está o grande problema. E a grande verdade é que se tivermos muitos infectados aqui no Brasil, teremos provavelmente muitos pacientes apresentando complicações, especialmente aqueles pacientes mais idosos e pessoas que participam, que fazem parte de grupos de risco. Por exemplo, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, imunodeprimidos. E a gente não vai ter leitos disponíveis nem na rede pública, tampouco na rede privada, para dar conta de todos esses casos, de todos esses pacientes. E quando isso acontece, quando acontece esse colapso no sistema de saúde, como a gente está vendo na Itália, na França, na Espanha, muitos podem morrer. Felizmente, a gente vê que a epidemia, quando bem controlada, quando bem restrita, ela demora em torno de 4 a 5 meses e se resolve. E que as medidas de contenção da contaminação das pessoas, essas medidas parecem ser as mais efetivas.
assim como foram em 1918. Higienização, principalmente das mãos, evitar aglomerações, shows, jogos de futebol, shopping centers, e usar materiais de proteção quando necessários, são as medidas que têm sido mais efetivas e mais eficazes na contenção da contaminação pelo Covid-19. Países em que essas medidas foram implementadas, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, e essas medidas foram antecipadas, foram implementadas com antecedência, conseguiram ter um controle e não sobrecarregar os seus sistemas de saúde. Nesses países houve poucas complicações e poucos mortos. Mas países em que essas medidas não foram tomadas de uma forma mais rápida, ou mesmo foram retardadas por questões políticas ou até mesmo econômicas, esses países são aqueles em que a gente vê o maior número de mortes, como a Itália, como a Espanha, por exemplo. Então, o momento agora é para a gente ter calma na população. A gente não pode criar pânico, mas a gente tem que ser consciente e tem que ser responsável que essas medidas restritivas são fundamentais para que a gente passe como nação com o menor número de casos e complicações possíveis. Então, não estou querendo aqui comparar essa pandemia do coronavírus com a pandemia que houve da gripe espanhola, mas a humanidade ela já superou várias pandemias no passado e a gente com certeza vai superar essa pandemia do coronavírus. O que a gente tem que ter agora? Primeiro, não entrar em pânico. Segundo, ter muita calma e ter muita responsabilidade. Acreditar na ciência, acreditar naqueles que estão realmente pesquisando, que estão estudando e que estão, inclusive, alguns médicos morrendo por conta do coronavírus. Então, o que a gente sabe hoje é que essas medidas restritivas, ou seja, limitação de contato de pessoas, limitação do contato interpessoal, principalmente entre nós e as pessoas mais idosas, essas medidas restritivas elas têm ajudado bastante na contenção da doença, e quando ajuda nessa contenção da doença, acaba ajudando também na não superlotação dos sistemas de saúde, porque os pacientes que vão complicando de uma forma mais gradual, mais lenta, que vão aparecendo com complicações, vão aparecendo dessa forma mais lenta e mais gradual. Já quando a gente não toma essas medidas restritivas, muitas pessoas são contaminadas ao mesmo tempo e essas pessoas podem complicar, 10% mais ou menos podem complicar, e aí sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então a importância maior é essa. Então, lavar bem as mãos com água e sabão, até fazer a espuminha de sabão mesmo. Se não tiver sabão, usar o álcool gel, que é muito importante. Evitar, a gente faz muito isso, às vezes a gente vai tossir, coloca a mão na frente, ou vai espirrar, coloca a mão na frente e depois vai e cumprimenta com a mão outra pessoa, né? Então, fazer essas medidas de proteção quando não tiver máscara e quando estiver tendo esses sintomas de tosse, de espirro, mas evitar, se fizer isso, de dar a mão ou lavar logo a mão em seguida ou passar o álcool gel em seguida. A gente tem que evitar nesses momentos mais agudos, os contatos interpessoais, abraçar muito, beijar muito, dar muito a mão. Não é uma questão de ser antipático, é uma questão de ser desrespeitoso, é uma questão de realmente evitar essa contaminação. Esse vírus se transmite de uma forma muito fácil, muito rápida, é um vírus muito resistente. O coronavírus, a gente sabe, como humanidade, que ele existe há mais de 60 anos que a gente tem esse conhecimento. O problema é que houve essa mutação, como muitos vírus apresentam mutações, e essa mutação está sendo potencialmente muito mais contagiosa do que outras cepas do coronavírus. Então, Covid-19, que foi o nome que a Organização Mundial de Saúde deu para essa cepa, esse vírus, é um vírus RNA que a gente chama, é uma doença que vai provocar, na grande maioria das pessoas, na grande maioria, sintomas leves, ou às vezes nem sintomas. Ou quando aparecer sintomas, vão ser sintomas leves, como uma gripe normal, tossezinha, uma coriza, às vezes espirros, febre, uma febre mais baixa. Agora, se a gente apresentar esses sintomas leves, não é interessante ir no pronto-socorro ou no posto de saúde. Até porque a gente pode transmitir, ou se a gente tiver realmente com a gripe normal, a gente pode ser infectado pelas pessoas que estão nesse posto de saúde. Então eu sempre estou dizendo para os pacientes agora, se apresentar sintomas leves,
o ideal a fazer é uma auto-quarentena, ficar em casa, repousando e medidas de hidratação geral e de repouso. Agora, se apresentar febre alta, tosse seca ou cheia, principalmente cheia produtiva, e falta de ar, aí tem que ir num pronto-socorro ou num consultório para que essas complicações, que quando aparecem de uma forma muito rápida, muito abrupta, elas sejam tratadas, sejam identificadas pelos médicos e sejam tratadas da forma mais adequada, quer com internação hospitalar, quer inclusive com internação, em alguns casos, em leitos de unidade de terapia intensiva. Então, medidas de higiene, lavar as mãos, evitar aglomerações, né? Quem puder ficar em casa, trabalhar em casa, evitar os transportes públicos, evitar jogos, shows, evitar teatros, evitar academias, as atividades físicas ao ar livre, e principalmente quando feitas sozinho ou com poucas pessoas, ela é bastante interessante quando você dá o espaço para aquelas pessoas. Mas evitar essas aglomerações em ambientes fechados, isso é muito importante, porque esse vírus ele se transmite de uma forma muito rápida e muito fácil. Lavar as mãos, se tiver com sintomas, usar aquelas máscaras, ou se não tiver, quando for espirrar ou quando for tossir, se proteger com o cotovelo ou se proteger com a mão, mas se proteger com a mão, não dá a mão, lavar logo a mão em seguida, para que não possa transmitir para outras pessoas. Então, fazendo essas medidas restritivas, muito provavelmente nosso país ele vai passar mais incólume, como outros países do mundo que fizeram essas mesmas medidas restritivas estão passando. Se a gente não fizer, se a gente pensar que isso é uma brincadeira ou que é uma gripezinha leve, aí a gente vai ter problemas maiores. Então a gente tem que se conscientizar, ter essa responsabilidade. É um vírus que se transmite pelo ar, né, por secreções, pela saliva. Então é um vírus bastante transmissível e se a gente tiver cuidado, nós como país, como estado, como cidade, nós vamos passar incólumes, mas se a gente não tiver cuidado, muitas pessoas podem morrer, principalmente aqueles que a gente mais ama, os nossos pais, nossos avós, as pessoas mais idosas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Tem muitas informações muito boas na internet, mas também, infelizmente, tem muitas informações falsas, muitas fake news. Então, qualquer dúvida, procure conversar com o seu médico de confiança ou procure informações naquelas páginas que a gente tem mais confiança, as páginas das sociedades, das especialidades, Sociedade Brasileira de Infectologia, a própria Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, para que vocês possam ter as informações mais precisas e as informações mais corretas que há. Essas informações estão mudando de uma forma muito rápida, até porque a gente está também entrando em contato com essa nova forma desse vírus agora, e a doença está sendo estudada enquanto a gente fala aqui. Então, há muitas coisas que podem mudar, mas essas orientações de higiene, orientações de evitar aglomerações, orientações de proteção individual, com equipamentos, com máscara, com essas coisas, são orientações que a gente tem desde 1918. Então, aprender com o passado é sempre bem importante, e aprendendo com o passado a gente pode evitar de fazer os mesmos erros que a gente fez no passado, para que o nosso futuro seja mais promissor e seja melhor. Tem dois gráficos que eu acho bem interessantes sobre essa doença, sobre o coronavírus. O primeiro gráfico é o que mostra o número de infectados naqueles países em que houve medidas restritivas, quarentena, pessoas evitando aglomeração, pessoas que não podiam sair de casa, comércio fechado, trabalho fechado, Coreia do Sul, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, e em que o gráfico desses países da contaminação é muito mais lento, muito mais baixo do que o gráfico daqueles países em que não houve essas medidas restritivas. E o segundo gráfico que eu acho interessante é um gráfico que muitas pessoas já devem ter visto, o sistema de saúde, a capacidade do sistema de saúde, e quando muitas pessoas chegam muito cedo, essa capacidade é completamente ultrapassada e há um colapso no sistema de saúde. Quando as pessoas são contaminadas de uma forma mais linear e mais devagar, então essa capacidade do sistema de saúde nunca é ultrapassada, ou é ultrapassada de uma forma muito pequena e que não causa tantos problemas. Então é isso, não é brincadeira, esse coronavírus
vamos ter responsabilidade e vamos ter prudência, paciência, não criar pânico, mas sempre higiene, proteção e evitar aglomeração, evitar contatos com principalmente pessoas mais idosas. Você viu, os Estados Unidos, a Flórida fechou os parques, né? A Disney, a Universal Studios, a Disney também fechou os parques em Paris, no Japão. E a Flórida, o governador da Flórida ontem decretou que na Flórida é um estado dos Estados Unidos em que há muitas pessoas mais idosas, muitas pessoas que quando se aposentam acabam indo para a Flórida. Então o governador da Flórida decretou que nesses asilos, nesses locais, nessas casas de repouso desses idosos, as visitas seriam limitadas. Então é isso, pessoal, a gente vai superar isso, basta ter paciência, basta ter calma e basta ter responsabilidade. Vamos lá. É muito importante aqui a Igreja do Cristo Rei, por exemplo. Então quando vier as missas, se vierem as missas, ou isso vale também para os cultos, evitar o contato muito próximo, muito íntimo com outras pessoas. Então, por exemplo, na missa da Igreja Católica as pessoas dão as mãos, as pessoas se abraçam muitas vezes durante a celebração. Então, evitar isso, evitar esses contatos interpessoais mais íntimos, mais próximos, e tentar manter uma distância segura de mais ou menos 1 metro entre as pessoas. Se puder evitar, assistir pela televisão, assistir por rádio, escutar por rádio, é ideal também. Evita de ter essa possibilidade de contaminação. Isso é um vírus que contamina muito fácil e muito rápido. Então a gente tem que ter esse cuidado justamente nessa contaminação. Nesses tempos de coronavírus, atividades físicas ao ar livre, elas são muito bem-vindas, desde que feitas ou de forma individual, ou seja, só a pessoa sozinho, ou se houver outras pessoas, que se mantenham um espaço entre essas pessoas, um mínimo de 1 metro, e que se mantenham todas aquelas medidas de higiene e de proteção possíveis, no sentido de tosse e de espirro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos superar mais essa crise e aproveite a sua cidade, aproveite com responsabilidade, ao ar livre, evite aglomerações e até domingo que vem. Vamos lá!